Não dá vontade de ficar mais? Louvor? Sim, né? Que bom que alguém respondeu. Eu estava comentando com o pessoal do modo de integração. Ontem eu comecei a ler um livro, né? Eu comprei um livro na internet. E o título dele é A Glória Devida ao Seu Nome. Ele fala exatamente sobre tudo isso que a gente está vivendo. E eu comi metade do livro ontem, né? E não estou vendo a hora de voltar para casa depois do almoço para ler o restante dele. Mas ele fala muito sobre esse desejo pela presença de Deus, né? Por esse anseio pela presença de Deus. E isso tem tudo a ver com santidade, tem tudo a ver com contemplação. E esse é o tema do nosso mês, né? Santidade. Eu quero te convidar você a abrir a Bíblia antes da gente ler o texto aí. Quem que está lá? É o Vini que está lá? Vini, projeta aí para a gente, por favor. Isaías capítulo 6. Quero ler do verso 1 ao verso 7. Já citei esse texto nas outras duas passagens, mas acho que é um texto bem emblemático aqui, que fala sobre santidade, a experiência que Isaías tem com a santidade de Deus. Presta atenção aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Eu quero começar com esse texto, porque esta visão de Isaías é uma visão muito impactante. Ele vê a glória de Deus. Ele cita quando isso aconteceu. Ele estava no templo, e aquele templo se encheu de fumaça, e a fumaça representa a presença de Deus, e ele vê serafins voando ao redor do trono de Deus, e Isaías vai dizer: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, os meus olhos viram o Senhor. Mas imediatamente ao ser envolvido por aquela presença tão gloriosa do Senhor, ele vai ter uma outra consciência, que era a consciência de quem ele era. A consciência de ele ser um pecador, de lábios impuros, perdido. Ele diz: eu estou perdido. Isaías se vê ali num beco sem saída. Diante dele a glória de Deus, por trás dele a sua culpa e o seu pecado. Mas daí acontece algo que está aqui no verso 7. Perdão, no verso 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Pensa numa brasa ardente assim, pegando fogo, em chamas. E esta brasa o serafim traz e coloca nos lábios do profeta. E daí no verso 7 vai dizer: tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Eu quero, com esse texto, dar início ao nosso tema de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre santidade, obra
do Espírito. A santidade como obra do Espírito Santo. Nós pregamos no primeiro domingo sobre porque Deus é santo. Falamos do caráter de Deus, da grandeza dele, do poder dele. Semana passada nós falamos sobre o sermos santos, a nossa busca a essa santidade de Deus. E hoje eu quero compartilhar sobre santidade como obra do Espírito Santo. Esta não é uma obra que nenhum ser humano pode gerar na sua vida. O que acontece com Isaías, quando ele se vê pecador, quando ele se vê imundo diante de Deus, impuro, sabendo que aquela glória o estava consumindo, e é como que a glória de Deus esmagava ele nessa consciência do seu pecado e da sua culpa. Isaías, a única coisa que ele fez foi essa confissão, e este temor e este arrependimento. Mas quem purifica os lábios de Isaías, não é ele mesmo. É o serafim que pega a brasa viva, que estava no altar, e purifica os seus lábios. Muitas vezes a gente pensa que santidade é fruto de esforço humano. Quem aqui já teve esse conceito? Preciso orar mais, preciso jejuar mais, uma chibatadinha mais forte nas costas, porque essas não estão resolvendo. Ai, o pecado, pecador, quem me livrará do corpo dessa morte, como diz o apóstolo Paulo. Eu lembro que eu tive muito esta luta. E esta luta ela é interessante num aspecto, porque você se vê como pecador. Você se vê como necessitado do perdão e da graça de Deus. Mas ela é perigosa porque daí a gente começa a achar que a gente dá conta de vencer os nossos pecados. Ai, estou melhorzinho agora. Já estou ficando mais santo. Já estou num nível de espiritualidade que agora já estou vendo até umas asinhas batendo aqui atrás. Uma auréolazinha quando eu vou no espelho de manhã. E daí a gente começa a pensar que é no esforço humano. Existem muitas religiões que pregam isso. Que a gente precisa vencer o pecado à base da nossa força, do nosso humano, né? da nossa batalha. Existe sim uma guerra que se trava, mas quem me purifica do meu pecado, quem tira a minha culpa, não sou eu mesmo. Não são as minhas obras, as minhas boas ações. Mas eu dependo completamente do Senhor. Eu quero ler um outro texto agora. 1 Tessalonicenses 5, 23. E Tessalonicenses, eu estava reparando, Paulo fala bastante sobre santidade aqui para essa igreja. E em Tessalonicenses 5, 23, é um texto curto, final da primeira carta, ele diz assim: e agora, tipo assim, o último recado depois de escrever aquela carta, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Então, quem me torna santo? Eu mesmo, com o meu jejum, né, de 40 dias, com as chibatadas nas costas, com a minha luta contra o pecado? Não. O Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo fala uma outra coisa interessante, que a santificação não é somente na dimensão do Espírito. A santificação também deve alcançar a nossa alma. Deve purificar a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, da nossa razão. A nossa mente está conectada com a nossa alma. Então, precisamos ser santos, puros, separados também na nossa alma. E também no nosso corpo. Nosso corpo precisa ser santificado pelo Senhor. Então, nós precisamos entender santificação nessas 3 dimensões. Mas eu quero voltar a falar sobre santidade como algo que Deus produz em nós, quando a gente busca. É Ele que me torna santo. E esta é uma obra especificamente do Espírito Santo que habita em nós, e é isso que a gente vai
ver nessa mensagem. A obra da redenção de Deus, ela é completa, não é verdade? Deus não deixa nada pela metade. Aquilo que Ele começou, Ele há de completar, diz a Bíblia. Porque Ele é fiel. Fiel a Deus que começou uma boa obra em nós e há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Então a obra da redenção, ela é realizada por Deus através de Jesus Cristo. Unicamente não existe outro meio de nós sermos redimidos da nossa culpa e do nosso pecado, se não for por causa do sangue de Jesus Cristo. Então este sangue é como aquela tenaz que foi encostada na boca de Isaías. Este sangue é aquele que nos purifica de todo pecado. Só que a obra de salvação é uma obra que começa no momento em que eu tenho consciência e confesso a Jesus como Senhor da minha vida, quando eu tenho um entendimento da verdade de Deus, e eu digo ao Senhor, Senhor, eu decido, então, te seguir. Hoje de manhã nós vimos, que a Bíblia fala que Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Então, na verdade, não somos nós que decidimos, foi Ele que decidiu e a nossa resposta é simplesmente eu quero. Eu quero te seguir, eu quero aceitar esta escolha. Mas este primeiro momento da nossa fé é chamado de justificação, onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos o novo nascimento, aquela experiência de nascermos agora para uma nova vida, sermos justificados dos nossos pecados, é o ato do perdão, é o ato do cancelamento de culpa, por causa da dívida que a gente tinha com o Senhor. É aquele momento que talvez você, na sua casa, publicamente, ou com alguém, fez esta oração, entregando a sua vida, dizendo, Senhor, eu reconheço que só em Ti eu posso receber perdão dos meus pecados, e só em Ti eu consigo ter o cancelamento da minha dívida e da minha culpa. Mas depois que você dá esse primeiro passo, o próximo passo a seguir dessa decisão é um passo que diz respeito à nossa vida de santificação. E esse é o maior tempo que a gente tem na nossa jornada. Desde que a gente foi justificado por Jesus Cristo, até que a gente seja glorificado por Ele, que é a última etapa. Então, neste tempo, nós somos santificados pelo Senhor. E a santificação, como a gente viu semana passada, é um processo de purificação. É Deus fazendo as limpezas, tirando aquilo que é impuro. E nesse processo de santificação, o poder do pecado é quebrado na minha vida. Eu começo a entender que o pecado não tem mais o poder que ele tinha antes de me oprimir e de me tratar como um escravo e de me fazer obediente a ele. Agora eu estou livre. E eu estou livre para escolher. E eu escolho a santificação, eu escolho a vontade de Deus. Porque a vontade da carne eu derroto ela todo dia na minha vida. E Paulo vai falar muito bem isso no livro de Romanos. Nosso velho homem, ou a nossa velha mulher, foi crucificada naquela cruz. Lembra de dar umas cacetadas nesses pregos todo dia, tá? Porque essa velha natureza, ela gosta de sair da cruz. Ela gosta de reviver aí dentro de nós. Santificação é um processo de reprogramação da nossa mente, uma mente que estava corrompida com conceitos tão equivocados. E a gente viu hoje de manhã também, na integração, o texto da palavra de Deus, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, e para nos ensinar a maneira certa de viver, para que a gente viva em justiça. Então nós precisamos ressignificar muitas coisas nesse processo de santificação. E daí a última etapa da minha salvação é a glorificação. Quando eu atravessar a linha de chegada e eu receber a minha coroa. Quem está esperando uma coroa aí? Eu estou, a minha, né? Paulo fala, eu tenho consciência que o tempo da minha chegada já está muito próximo e eu vou receber do Senhor a coroa da justiça. Eu vou receber a glorificação do corpo. E o que é a glorificação do corpo? Quando nós receberemos um novo corpo da parte de Deus. Quando nós encontraremos Jesus face a face e Ele vai consumar a obra da redenção. Então Deus, Ele é perfeito em todas as coisas que Ele faz.
Ele começou a obra e ele vai concluí-la. E nós estamos hoje, todos nós que cremos em Cristo Jesus, estamos hoje neste processo da santificação. Cada dia nos tornando mais parecidos com Jesus. Cada dia derrotando o pecado ou deixando o pecado para trás e vivendo a santidade em Cristo Jesus. E nesse livro que eu estou lendo, ele fala muito que santidade tem a ver com adoração. E adoração tem a ver com conhecimento de Deus, com aquilo que você conhece de Deus. Você adora a Deus à medida daquilo que você conhece dele. Se você conhecer pouco de Deus, a tua adoração vai ser bem pequena. Agora, quanto mais você conhece de Deus, maior é a sua adoração. E santidade é um aspecto, é um atributo, como a gente já falou, de Deus. E nós, então, devemos conhecer essa santidade, conhecer por que Deus é santo, o que Ele ama na sua santidade, o que Ele quer ver em nós dessa santidade. E isso, então, vai gerar um coração de adoração. E lá em Apocalipse vai falar, tem um texto lá em Apocalipse 7, 9 e 10, quando João tem a visão daqueles que estavam diante do trono de Deus. Olha o que diz aqui: depois disso viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Este era o traje daqueles que estavam diante do trono de Deus. Vestes brancas, sem mácula. As vestes na Bíblia sempre falam do caráter, daquilo que nos reveste. E daí o apóstolo Paulo fala que a gente tem que tirar todos aqueles panos velhos, aquelas roupas encardidas, para nós recebermos esta vestimenta de santidade. Então lá, diante do trono de Deus, onde tem adoração contínua, as pessoas estão com vestes brancas diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. Agora você acha que nós aqui, quando acessamos essa presença para adoração, podemos ir de qualquer jeito? Podemos ir com a roupinha meio suja, né? Sem lavar? Tudo a respingada de coisas que desagradam a Deus? Obviamente não. A gente precisa dessas vestes. Nós precisamos manter as nossas vestes. E Apocalipse, Jesus vai falar para as igrejas ali: mantenham alvas as suas vestes, guardem as suas vestes. Não deixem que as suas vestes sejam maculadas por causa do pecado. E esse é o processo da santificação que a gente está vivendo. Mas voltando, vamos falar que essa é uma obra de quem? Minha? Não, é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me santifica. O apóstolo Paulo, ele vai, na argumentação dele no livro de Romanos, ele vai dizer que existem duas leis que agem na vida de todo ser humano. Ok? Duas leis. São leis universais. Por isso que você olha para o mundo e vê o mundo tudo do mesmo jeito. A primeira lei que age sobre todo ser humano é a lei de Deus. É a lei divina. Certo? Que foi dada lá a Moisés, a Torá. Né? E que o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode desculpar-se diante de Deus que não conhece essa lei, porque essa lei é manifestada em todas as coisas da vida. E também porque a Bíblia vai falar, lá em Romanos também, que Deus nos deu uma consciência. Quando a gente faz qualquer coisa que é contrária à lei de Deus, a tua consciência te acusa, não é verdade? Ou você fica de boa assim, quando você faz alguma coisa que você sabe que está sendo contra a lei de Deus. Então Deus já deu ao homem um recursozinho chamado consciência. E a minha consciência, como diz Romanos, ora ela me acusa e ora ela me defende. Quando eu uso a minha consciência para deixar de fazer algo que ela está dizendo é errado,
essa consciência está me defendendo. Defendendo do quê? Da pena e da consequência do erro. Agora, quando eu não uso essa minha consciência e acabo, tendo aquela conversa, sabe aquela conversa que você tem com a tua consciência? Ah, não, tudo bem, ninguém está vendo, é só hoje, amanhã eu largo. Não vai dar em nada. Você está indo contra a sua consciência e essa tua própria consciência vai te acusar depois. A própria consciência te acusa. Você lembra aquele dia que você fez isso? Então Deus já nos deu esse dispositivo e colocou na cabeça de todo mundo. Por isso que a Bíblia fala que ninguém é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer eu não sabia. Esta é uma lei que age sobre todo homem na face desta terra. Agora, a segunda lei que age em todo homem, e essa age com força, é a lei do pecado. A lei do pecado, ela age poderosamente. E esta lei do pecado é aquela lei que a gente tem na carne, sempre a tendência para transgressão e para desobediência. E quando a gente infringe a lei de Deus, caindo na lei do pecado que age no nosso corpo, querendo aquilo que a nossa consciência está dizendo que nós não podemos, então nós temos a punição por causa do erro. E o fruto do pecado é a morte. A consequência última do pecado é a morte, tanto a morte física como a morte espiritual. Agora vamos ler lá Romanos 8:2, onde Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar aqui agora de uma terceira lei que age. As outras duas ele falou nos versos anteriores, no capítulo 7. Agora a terceira lei ele fala, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Pode deixar aí, Vini, congelado essa imagem aí. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado. Então qual é a situação do ser humano, A consciência me diz que não pode fazer, mas a minha carne diz que eu quero fazer. E daí eu fico naquela luta, quem vence? A carne. A lei do pecado sempre vence. E nenhuma dessas duas leis pode me salvar. A minha consciência não pode me salvar. Porque ela já vai me acusar dos meus pecados. Mas agora Paulo fala, tem uma terceira lei, que é a lei do Espírito da vida. E veja que o Espírito aqui está com letra maiúscula. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Quando nós decidimos por Jesus, tem uma outra lei que passa a agir sobre a nossa vida. Não mais a lei do pecado, não mais a lei de Deus, mas agora a lei do Espírito de vida. Essa lei é mais poderosa que todas. Porque essa lei do Espírito de vida, ela me liberta da lei do pecado, e ela me dá condições de eu obedecer completamente à lei de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, os profetas falam que Deus iria nos lavar com água pura, Deus iria trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. E diz Ezequiel, eu vou imprimir no coração de vocês as minhas leis. Não em tábua, como foi lá no deserto, mas imprimir no coração. Essa lei do Espírito da vida, ela age na minha mente, me dando uma consciência ainda muito mais aguçada, porque agora não é simplesmente uma consciência, é uma lei do Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo que me convence e que mostra o meu pecado e o meu erro e me conduz à santidade. Portanto, existe uma lei de santidade, uma lei da purificação, que o Espírito Santo imprime na nossa vida. E essa lei me livra do pecado, essa lei me livra da morte, essa lei do Espírito da vida gera vida em mim. Olha o que diz aqui o capítulo 8, verso 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará o quê? Vida
ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então quer dizer, agora não vai ter mais desculpa, a carne é fraca. Não, a carne é forte, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esse Espírito Santo vai dar vida ao seu corpo mortal. Você estava morto no pecado, agora você tem vida por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, e aqui eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente conhece muito, né? Os nossos telefones, né? Os smartphones ou os nossos computadores. Os computadores e os telefones, eles funcionam por quê? Porque eles têm um sistema. Eles têm os programas que estão instalados dentro dele. Então eu preciso ter o programa do banco, eu preciso ter o programa do joguinho, para quem gosta de jogar, eu preciso ter o programa do WhatsApp, e baixar esses programas no meu celular, para que ele possa ter a funcionalidade dele, certo? E quando a gente fala dessa lei da santidade, que o Espírito de Deus gera em nós, eu estava pensando, nós precisamos baixar na nossa mente, no nosso espírito, o drive da santidade. Precisa baixar, pode ser até que você tenha ali o íconezinho do aplicativo da santidade, mas o drive não foi baixado ainda. Portanto, não funciona. Você não está vivendo em santidade porque a tua mente não foi mudada. Então você decidiu-se por Jesus, você está debaixo dessa lei do Espírito de vida, mas você não desembrulhou esse pacote ainda. O aplicativo não está baixado. E daí você continua vivendo a sua vida sem esse drive instalado. Pensa também nessa questão de computador sobre antivírus. A importância de você ter um vírus aqui. Quem já não perdeu tanta coisa por causa de vírus em computador? Hã? E o que é o vírus? Vírus é alguma coisa que entra na tua máquina que corrompe tudo que tem lá dentro. Quando a gente não tem esse drive de santidade, quando a gente não tem um antivírus na nossa vida, a nossa mente ela passa a ser corrompida. E como eu vejo crentes hoje com mentes corrompidas, eles acabam acreditando e vivendo coisas que esta palavra aqui condena. E a gente viu isso no mês passado, quando a gente falou da sociedade decadente. Na vida de muito crente está lá, a porteira aberta, não tem antivírus, e de repente está tudo corrompido lá dentro. Ele diz que ele crê em Jesus Cristo, mas a vida dele está um caos. O nosso sistema de crença é corrompido porque a gente não conhece a Deus. Porque a gente não busca entender que o que Deus quer da gente é a santidade. Mas quando você tem esse aplicativo na tua mente, facilmente você clica ali e diante das situações da vida você vai saber julgar já o que é certo, o que não é, porque o próprio Espírito Santo te dá essa condição. Então, primeiro ponto dessa mensagem é que nós temos a lei do Espírito da vida agindo na nossa vida. E nós precisamos usar dessa lei, nós precisamos deixar essa lei agir sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que vai nos santificar. É o Espírito Santo, através dessa palavra, que vai nos purificar de tudo aquilo que está corrompido. Agora, baseado nisso, é importante a gente entender claramente que a santidade não é fruto de esforço humano. E a religião impôs isso sobre a nossa cabeça. Ai, está acontecendo isso na minha vida porque eu faltei a célula semana passada. Quem nunca sentiu isso, né? Ai, eu preciso me firmar com Deus porque minha vida está um caos. Daí Deus vai lá, conserta a vida, daqui a pouco está o cidadão lá de novo afastado do caminho do Senhor e da vida com o Senhor. Né? Gente, não é fruto de esforço humano. Eu não consigo gerar santidade na minha vida. Porque eu não consigo lutar contra essa lei do pecado, é o Espírito de Deus que habita em mim. Quando eu entendi isso, para mim foi libertador. Isso não significa que, ok, de boa, então vamos viver a vida. Não, você já vai saber o que você precisa fazer. Mas você precisa entender que esta é uma obra da graça. Quem nos torna santo
é o Espírito de Deus, por meio da graça de Jesus. É Ele que arranca de nós estes pecados, quando nós dizemos, Senhor, eu quero ser santo. E daí você vê testemunho de tanta gente que conta a vida que teve antes de conhecer a Jesus. E de repente a pergunta é, como é que você se libertou de todas essas coisas? Foi a graça de Deus. Foi a ação do Espírito Santo. Eu simplesmente me abri para o Espírito Santo mudar minha mente, o meu coração. E hoje eu sou uma nova criatura. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo vai falar sobre isso. Vocês são salvos pela graça. E entenda a salvação aqui, o processo completo, tá? Não somente o dia que você aceitou Jesus. Então quer dizer, se vocês são salvos pela graça, vocês são justificados pela graça, vocês são santificados pela graça e vocês serão glorificados pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Então se a salvação não vem de nós, ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode conseguir no seu próprio esforço a salvação. Ninguém pode dizer, eu sou bonzinho e por isso vou para o céu. Não é fruto de esforço humano. Toda a salvação é um dom de Deus, um presente. E isso inclui esse processo de santificação. Então é tão mais simples, quando simplesmente eu vou para a presença de Deus e digo, Senhor, eu não consigo com este pecado na minha vida. Eu não consigo com essa tentação. Eu não dou conta disso, eu preciso da sua graça. E daí Deus começa a fazer uma obra porque você anseia pela santidade. Você quer viver apartado daquelas coisas. O problema é que muitas vezes a gente não ora assim. Eu já contei isso inúmeras vezes, que nesse processo, né, de entender essa salvação, essa santificação pela graça, eu tive que muitas vezes orar a Deus, passar um olhinho de peroba na minha cara, ir para Deus e falar, Deus, a verdade é que eu amo esse pecado. A verdade é que eu não quero deixar essas coisas. É difícil falar isso, né? Porque a gente tem sempre a carinha da religiosidade, né? Santinho do pau oco, né? Mas eu tive que chegar para Deus e falar, Deus, eu não largo isso, não é porque teu poder é fraco para agir na minha vida, é porque eu estou dando brecha, é porque eu estou alimentando a minha carne, é porque eu amo essas coisas. E daí isso começou a queimar a minha cara, e eu comecei a ser levado para um lugar de quebrantamento, e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Porque não vai ser no meu esforço humano. Existe um conceito equivocado de santificação. E daí, assim, em alguns contextos existem até patamares, né, de santidade. Né? Dá a impressão que a pessoa carrega umas insígnias assim, tipo, né, que nem aqueles da aeronáutica, tá? Então, assim, você vai se sentindo até meio fora desse mundo, né? Infelizmente, como que se santidade fosse uma coisa baseada no esforço. E daí sempre tem aquele irmão abençoado, quando você vai abrir teu coração e falar, estou com uma luta nessa área da minha vida, tem que orar mais. Você não está jejuando. Vai pôr a boca no pó, vai confessar o seu pecado, é lógico, isso precisa ser feito. Mas isso não lança sobre você uma carga de que depende de você? E na verdade a santidade depende de Deus. Sei que isso é uma coisa meio difícil às vezes a gente entender, mas é pura graça de Deus. Não é no nosso esforço humano que nós vamos deixar áreas tão profundas da nossa vida serem trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas por fim, a santidade é fruto do nosso posicionamento. E agora aqui vai pegar, tá? Não acha que vai ficar tranquilo. Não, o pastor falou que não é por esforço humano, então tá bom. Então vamos embora, né? Não. Santidade é fruto de posicionamento diante dessa verdade, porque esse drive da santidade vai dizer, faça isso, não faça aquilo. E é a consciência que o Espírito Santo te dá de você fazer as coisas. Muitas vezes a gente fica atento às regras e às normas, pode isso, não pode aquilo, faço assim ou faço assado.
E, na verdade, é a minha consciência, é o Espírito de Deus na minha vida que tem que me dizer o que é bom e o que não é. É o Espírito de Deus que tem que me convencer, e eu já contei isso também, até me lembro que foi uma mensagem que a Ana Flávia depois veio conversar comigo. Eu disse que um dia, na minha caminhada com Deus e nas minhas lutas em relação a vencer o pecado, Deus me levou, por meio da palavra de Deus, a me mostrar onde que estavam as raízes daquele pecado na minha vida. E sabe aonde? Na música. Pastor, mas não pode mais ouvir música? Não sei, vai perguntar para Deus. Que tipo de música você ouve? E daí naquela condição, olha só que coisa louca, gente. Sabe aquela árvore que tem raiz tão profunda e de repente você olha lá, tem uma raiz a 100 metros da árvore. Você fala, meu Deus, mas aquela raiz é daquela árvore lá. Foi bem isso que Deus me mostrou. O fruto do pecado na minha vida tinha com uma raiz lá nas músicas que eu ouvia. E Deus me convenceu. Agora, não é por causa disso que eu vou sair todo mundo pregando para todo mundo. É pecado ouvir música do mundo. Pode ser que para você não faça diferença nenhuma. Pode ser que para você pecado seja outra coisa. E é o Espírito Santo que nos mostra. Esse é o Espírito da liberdade. Ninguém vai chegar e dizer, faça assim, não faça assado, haja dessa maneira. Não. Eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me dá liberdade. E esse Espírito vai me mostrar as coisas que eu preciso deixar. Porque às vezes tem coisas que a gente faz que parecem inofensivas aos olhos humanos, mas é pecado aos olhos de Deus na sua vida. E daí a gente tem que conversar com Deus. Olha o que Romanos 8,5 diz. Aqueles que são dominados, presta atenção nessa palavra. Aqueles que são dominados, o que é ser dominado? É alguém exercendo uma força e um poder sobre você, certo? É um controle. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Na verdade, essa palavra dominados e controlados, no texto original, é exatamente a mesma. E ela tem o sentido de você não estar debaixo da influência, ou estar debaixo da influência. Né? Então, ser dominado e ser controlado diz respeito a estar debaixo da influência. E aqui, o ensinamento é fácil. Você está debaixo da influência da sua natureza humana, ou você está debaixo da influência do Espírito de Deus? E isso é uma pergunta bem fácil que todo mundo pode responder. Porque você conhece a sua vida. Se você estiver debaixo da influência do Espírito Santo, qual que vai ser o resultado? Né? Você vai produzir os frutos que o Espírito Santo quer na sua vida. Você vai vencer as suas áreas de dificuldade. A questão é quem está no controle das coisas. A sua carne ou o seu espírito? Muitas vezes tem pessoas com a vida toda enrolada, cheia de problemas. Mas elas não têm um posicionamento de resistir ao domínio da carne. E se submeter ao domínio do Espírito Santo. Esse posicionamento Deus não vai fazer por você. Ele fez de tudo já. Ele deu o Espírito Santo. O Espírito te aperfeiçoa, te purifica, te deixa santo. Mas você vai ter que se posicionar. No verso 12 do mesmo capítulo, Paulo continua no argumento dele. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Entenderam essa mensagem aqui, gente? Bem simples. Vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Quando ele fala de natureza humana aqui, ele está falando de vontade da carne, de concupiscência, daquilo que me impulsiona e me leva para o pecado. Existe esse drive que foi implantado desde o nosso nascimento. E a nossa natureza, ela tende para o pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas agora a lei do Espírito da vida quebrou esse poder e eu posso viver para Deus. Eu posso escolher vivendo agora controlado e sob a influência do Espírito Santo. E daí ele vai continuar. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, da natureza humana, vocês vão morrer. Para tudo na vida tem uma consequência.
Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha o que ele fala aqui. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo. Então esse é o posicionamento que eu tomo. Eu quero fazer morrer na minha vida. Portanto, a santidade é uma questão de posicionamento seu diante daquilo que te controla. Deus nos deu uma mente. E essa mente, ela precisa ser usada para escolher aquilo que é bom. E muitas vezes nós precisamos ressignificar coisas na nossa mente, que é o que a palavra de Deus me fala. Santidade é uma questão de posicionamento, simples assim. Se eu sei que neste ambiente eu vou ser corrompido naquilo que eu acredito, você vai permanecer ali? Sai daquele lugar. Simples assim. Se existem coisas dentro de você, desejos da sua carne, que estão fortes, se coloca diante de Deus e fala: Deus, eu não quero estar debaixo desta influência. Mas para isso acontecer, você precisa ter consciência do teu erro. Você precisa saber como Isaías teve consciência do seu erro, quando ele viu a glória de Deus, e ele disse assim: eu estou perdido. Eu estou perdido. E quando a gente fala isso, Deus fala: então deixa comigo, que eu vou te achar. Eu vou te purificar, eu vou transformar a sua vida. A nossa caminhada com Jesus tem a ver com isso. Santidade é uma questão de posicionamento. A vida é feita de escolhas contínuas. E aquilo que eu escolho vai gerar sobre a minha vida uma consequência. Se eu escolho não ter uma vida de caminhar com Jesus, e é o que algumas pessoas falam, já vi até posts sobre isso, né? Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Mas ninguém quer viver com Jesus nessa terra. Quando ele fala que o céu pode vir até a terra quando você caminha com ele, você quer viver a eternidade com Jesus, mas você não quer conhecê-lo aqui? Como assim, gente? Porque é o conceito da religião, eu quero me safar das consequências. Não é, eu entendo que eu quero ter a minha vida transformada. E não tem bênção maior na vida daquele que crê. E eu vibro com isso. Para mim, o maior ganho da conversão e do conhecer a Deus é porque agora eu posso dizer não para aquilo que antes me dominava. Eu sempre digo: não quero saber disso na minha vida. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus e Ele me faz escolher as coisas certas. E pode ser que existam coisas que aos olhos das pessoas não tem nada a ver, mas para mim Deus pede posicionamentos. O problema é que a gente sempre fica olhando para o lado, né? A gente sempre fica olhando para o lado. Ah, mas por que eu tenho que deixar de fazer isso, mas ele está continuando a fazer? O problema é dele, não é seu. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos tomar os posicionamentos que nós precisamos tomar diante do Senhor. Então isso acaba se tornando simples. Olha esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6. E já estou encerrando, 9 a 11. Prestem atenção nesses textos, gente. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Paulo gosta disso e ele vem agora com uma lista. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Agora você coloca nesse pacote tudo que é tipo de coisa imoral sexualmente. Tem algumas coisas, né? Algumas, muitas. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Aqueles que adoram ídolos. Aqueles que cometem adultério. Se entregam a práticas homossexuais. Está na Bíblia, gente. Como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos arrancar essa página?
Ah, mas naquela época era diferente. São ladrões. O ladrão não é só aquele encapuzado que vai com uma arma à noite sorrateiramente e tira alguma coisa que é sua. Avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Olha que interessante o que Paulo fala aqui. Paulo está escrevendo para os coríntios. E a cidade de Corinto era uma cidade muito imoral. Já falei sobre isso também. A cidade de Corinto era uma cidade terrível. E daí Paulo fala, alguns de vocês eram, esse verbo está no passado, eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quem nos purificou, quem nos santificou, quem nos declarou justos? O próprio Deus, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. É Ele que nos declara justos, santos e purificados. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não se metam mais com essas coisas. Vivam uma vida agora ressignificada. Vivam uma vida que agrade a Deus. Queridos, a pergunta é, o quanto você tem desejado viver essa santidade de Deus na sua vida? Você entende por que o Senhor quer que você seja santo? Você entende que a santidade não vai ser fruto do teu esforço, da tua autopunição. Isso só gera mais culpa. Mas você precisa se render ao Espírito Santo, porque é Ele o santificador. Existem áreas de luta na sua vida, áreas de resistência, sejam quais forem. Pecados que você não consegue se livrar. Será que Deus não tem poder para te libertar desses? Só de alguns? Deixa a lei do Espírito da vida agir na sua vida. Vai para Deus e fala, Deus, mexe nessa área. Eu não aceito mais. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Paulo vai falar lá aos Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O quanto você tem desejado e buscado isso? Quero te convidar a você ficar de pé, chamar o pessoal do louvor aqui. E esse é o momento da resposta. Que resposta você está dando diante dessas palavras? Eu sei que são palavras desafiadoras, mas são palavras que trazem vida e são palavras de liberdade. A Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre você. Paulo fala isso lá no capítulo 6 de Romanos. Porque o pecado não terá mais domínio. Você entende o que é isso? Você não é mais escravo do pecado. Não há mais desculpas para o pecado. Pare de ficar se debatendo com isso. Cresça, experimenta dessa graça santificadora do Espírito Santo. Vai para Deus e simplesmente rasga o teu coração. Os profetas falam lá no Antigo Testamento, não rasga a roupa não, rasga o coração diante de Deus. Fala das tuas verdades. Que às vezes a gente vai para Deus cheio de engano, cheio de mentira, dando desculpinha esfarrapada para Deus. Ai, Deus me perdoa, foi só dessa vez. Mentira. Minha cara já queimava de vergonha, de ter que pedir perdão por coisas que aconteciam continuamente na minha vida. E eu estava pedindo perdão a Deus aqui, e de repente dali 2 dias estava eu lá de novo. Com que cara que eu vou para Deus? Isso não é arrependimento.
Isso não é mudança de vida. Queridos, eu vou te dizer uma coisa aqui. Se tem uma luta que todos nós travamos aqui indistintamente, é uma luta contra o pecado, não é verdade? Nós estamos juntos nessa. Por isso, ninguém está aqui para condenar ninguém ou acusar ninguém. Nós estamos nessa luta. E nós precisamos nos unir e dizermos: Senhor, eu quero a tua santidade na minha vida. E por muitas vezes eu repeti isso, que a palavra de Deus diz, porque ela tem poder. E eu dizia: o pecado não me domina. Pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E mesmo quando acontece uma situação em que eu me vejo com um coração de pecador, eu não deixo aquilo criar raiz. Eu vou para Deus e falo: Senhor, me perdoa, me purifica, me torna santo, me ajuda. E isso acontece hoje ainda na minha vida, por causa do meu temperamento, por causa das minhas reações, por causa da falta do fruto do Espírito, que precisa ser gerado continuamente na minha vida. Nós precisamos disso. E tudo bem, essa é a nossa vida aqui, até que o Senhor nos glorifique. Mas quando eu chegar diante de Jesus, eu não quero chegar tudo arrebentado. Eu não quero chegar com minhas roupas tudo estraçalhada. Eu quero dizer: Senhor, eu caminhei em santidade. É como se você estivesse subindo uma escada, e o topo dessa escada é esse encontro com Jesus. Você não está parado, não fique parado, vá subindo. E à medida que você vai subindo, essa glória de Deus vem resplandecendo sobre a sua vida. Essa glória de Deus vai brilhando, e a luz, ela tem um poder tremendo de dissipar as trevas. E aquilo que muitas vezes eu achava tão difícil, e eu ficava me punindo e me autoflagelando, eu vi Deus fazer na minha vida, simplesmente porque eu falava com Ele e disse: Senhor, eu quero a sua santidade. Santidade é uma obra do Espírito Santo. Se renda, se humilhe, reconheça a sua fraqueza e deixa a lei do Espírito da vida conduzir a tua vida. Fecha teus olhos agora e ora você aí. Deus quer ouvir a sua oração, não a minha. A minha também, mas a sua especialmente. Comece a falar para o Senhor. Não importa em que degrau você esteja dessa escadaria, eu tenho certeza que tem mais degraus acima para você subir, para buscar a santidade do Senhor. E diga: Senhor, eu não quero mais me contaminar com as coisas desse mundo. Eu quero amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero ter as minhas vestes brancas diante do Senhor. Jesus, eu quero olhar para pecados que me controlam e dizer que eles não me controlam mais, eles não me dominam mais, porque há a lei do Espírito da vida que age sobre a minha vida. Diga isso para o Senhor: eu anseio, não depende de mim, depende do Senhor, e a obra do Senhor, ela já foi feita. A obra do Senhor já foi feita. Simplesmente instale esse aplicativo na tua cabeça. Instale isso na sua vida e diga: eu sou santo. Se tem uma coisa linda que o apóstolo Paulo faz no começo da carta aos Coríntios, e olha que essa igreja era complicada, ele começa escrevendo para essa carta dizendo: aos santos, aos santos. Sabe por que isso, meu querido? Lá em Efésios 1:17 vai dizer que desde a fundação do mundo o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Pensa no poder desta palavra. Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, desde a fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível diante dele. E esse Deus, ele cumpre com tudo aquilo que ele fala. Simplesmente deixe ele fazer com que essa santidade seja gerada no teu coração. Simples.
simplesmente se abra e diga: Senhor, eu quero, eu creio. Não diga mais que você é um pecador, diga que você é santo aos olhos de Deus. Você é santo aos olhos do Pai, porque quando o Pai te vê, Ele te olha por meio daquela cruz. Ele vê o Filho dele ali morto, e se você está unido com o Filho, você tem o sangue de Jesus Cristo que te perdoa de todo pecado. Declare isso na sua vida: eu sou um santo, vivendo para o Senhor. Eu não sou um pecador buscando santidade, eu sou um santo, decidindo que o pecado não domina mais na minha vida, porque esta é uma obra de Deus. Vamos viver com essa leveza, mas vamos nos posicionar naquilo que o Senhor nos pede. Vamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor nos pede. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos diante dessa presença tão maravilhosa, da qual nós não somos dignos. A Tua palavra fala que o Senhor está no alto e sublime trono, mas que o Senhor também habita com o quebrantado e com o contrito de coração. E o Senhor vê corações contritos aqui nessa manhã. Deus amado, e eu oro para que ninguém seja consumido pela culpa e pelo pecado e pelas condenações do inferno, mas que cada um agora erga os seus olhos e vejam o Pai de amor dizendo que você foi gerado em Cristo para ser santo. O Pai te olha desse jeito. Então busque essa santidade, busque aquilo que agrada ao Pai, busque aquilo que tem a ver com a natureza do Pai. Oh Deus, nós nos submetemos, Deus, a essa liderança doce, assertiva, firme do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor, pedimos perdão, Senhor, perdão, porque muitas vezes nós somos controlados pela nossa natureza humana. Nós inclinamos e cogitamos as coisas da carne. Deus, ajuda-nos, Senhor, a cogitarmos as coisas do Teu Espírito e sermos controlados pelo Teu Espírito Santo. Nós desejamos isso, o controle do Teu Espírito na nossa vida, todo dia, em todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus tenha essa liberdade, que a lei do Espírito da vida prevaleça sobre toda e qualquer lei que existe neste mundo. E por meio desta lei do Espírito da vida, nós declaramos que a lei do pecado não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos fez livres. Livres para Te amar, livres para Te buscar.